Se você puder, pega a Bíblia, vamos ler Bíblia, vamos checar a Bíblia, vamos comparar a Bíblia, se você puder, senão vai estar na tua televisão aí o texto sagrado, e aí você acompanha comigo em nome de Jesus. Mas antes, olha só, rapidinho, enquanto você procura, vai no canal do Pastor Maurício Costa, lá no YouTube, tá? YouTube, Pastor Maurício Costa, que todas as mensagens que a gente postar lá, vai te alcançar de uma forma especial, tanto para o teu elevo espiritual, como para você alcançar alguém com uma palavra rema, uma palavra pregada, como essa que eu vou pregar agora, tá certo? Olha só, contexto, Mateus, capítulo 14 e versículo 22 a seguir. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 14 e versículo 22. Vamos lá? Olha o que diz o texto. A epígrafe, o cabeçalho da minha Bíblia aqui, né, em negrito, saliente, diz assim, ó: Jesus anda por cima do mar. Jesus anda por cima do mar. Vamos lá? E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Olha que coisa, presta atenção nesse texto, o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo, Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Vamos repetir o versículo 22 aqui, para eu começar o contexto, pregar, aqui na introdução. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para outra banda, enquanto despedia a multidão. Olha que coisa interessante esse texto, esse contexto, e eu quero aqui em poucas palavras, né, em alguns minutos, trazer aqui uma revelação profética, uma palavra profética para você que me assiste. É interessante um contexto, né, das histórias, dos momentos, né, que Jesus Cristo fez os seus milagres, os seus prodígios, e a gente aprende, né, no texto, contexto, nas entrelinhas, a gente aprende. E também com a poderosa unção do Espírito Santo, que nos clareia, né, a nossa vista espiritual e que nos informa muitas coisas que o texto às vezes não diz, né, que são as revelações, que são, quem sabe, né, as orientações espirituais. Então a gente se esbalda e aprende muito, lendo, aprendendo, relendo, né? E eu gosto muito da Bíblia. E esse contexto aqui é muito interessante. Gente, é muito interessante, porque aqui Jesus está vindo de um grande milagre. Ele aqui tinha multiplicado pães por uma grande multidão. E a hora era tarde, e a hora era avançada, né? E não tinha pão, não tinha comida. E aí Jesus, com uma grande multidão faminta, né, às vezes até quase desfalecendo, ele fez a grande multiplicação dos pães, que você conhece muito bem. Só que eu não quero me deter aqui, porque o tempo é meio curto, nessa multiplicação dos pães. Só que quando eu vejo a multiplicação dos pães, muitos, né, iam contar os louros, né? Iam, né, ostentar o troféu da vitória, porque foi uma grande vitória, foi um grande livramento, foi um grande mover. Só que automaticamente depois, né, dessa grande vitória, tanto para Jesus, para a glória de Deus, tanto para os seus discípulos como para o povo que estava aqui, olha o que acontece. Jesus ordena para os discípulos: entra no barco e entra no mar. Entra no barco e atravessa o mar da Galileia. É lógico que o mar da Galileia, ele não é um mar, né? É um mar como outro, como o Mediterrâneo, né? Como os mares que tem, que você não encontra o outro lado com as suas vistas, né? Porque todo mar você não encontra o outro lado com as suas vistas. Esse mar da Galileia era um lago, né? Que também era chamado de Tiberíades, Genezaré e o mar da Galileia. E aí Jesus disse assim, ó, atravessa. Interessante que nesse momento desse atravessa, é lógico que aqui eu acredito que eles já estavam identificando que ia ter um temporal, uma tempestade, né? E aí eles já estavam meio que preocupados com essa tempestade, com esse temporal, porque dava para ver, a hora é avançada. E quando eles entram no barco, debaixo de uma ordem, você percebe que eles entram no barco debaixo de uma ordem categórica, debaixo de um mandamento de Jesus. Não, nós vamos ficar com o Senhor,
né? Nós vamos gastar mais um tempo aqui. Aí Jesus, não, entra no barco e vai. E Jesus fica só ali, depois de ter despedido a multidão. Todo mundo foi embora e Jesus fica só. Eu acredito que também eles queriam ficar na comunhão, né? Com o mestre. Quem não quer ficar com o mestre depois de um grande milagre, depois de um grande milagre poderoso? Só que aí, por um tempo, eles entram no barco e Jesus fica em terra. Só que Jesus não fica em terra ali, né? Debalde, né? Sem ter o que fazer. Pelo contrário, ele vai orar. Ele se retira e vai orar. Ele vai para o monte orar. E os discípulos agora estão no barco, né? Por um tempo, Jesus está na terra e os discípulos estão no barco. Entre aspas, tá? Eles estão praticamente só ali, entre aspas, porque Deus está com eles, né? A glória de Deus está ali. E é um mandamento deles, eles têm que atravessar o mar, né? Mesmo com vento, mesmo com tempestade. E aí eu já quero abrir um parênteses aqui para dizer que às vezes nós estamos felizes, às vezes nós estamos, né, até satisfeitos com algumas coisas, porque eles estão vindo de um grande milagre. E às vezes, baseado no contexto, somos pegos desapercebidos ou de surpresa, porque a ordem de Jesus veio, atravessa, entra no mar, né? Como se Jesus quiser dizer, entra no meio da tempestade, entra no meio, né, do mar bravio, porque depois no contexto nós vamos entender que as ondas açoitavam o barco, que o vento era contrário, mas qual que foi a ordem de Jesus? Entra, atravessa, não fica, vai, né? Porque muitas vezes na nossa vida a ordem é essa, não é recuar, não é retroceder, é vai, mas tem vento, vai, mas o mar está bravio, vai, né? Para você que está me ouvindo aí, muitas vezes na nossa vida é essa a ordem, não parar, enfrentar. E aí, olha só, segundo a estratégia aeronáutica, para voar, né? Todos os pilotos, o avião ele sempre levanta voo com o vento contrário. Então já quero usar isso aqui para dizer, vento contrário não é para matar ninguém, vento contrário não é para derrubar, às vezes o vento contrário é para tirar as folhas secas, né? Às vezes o vento contrário é para derrubar, né, o podre, é para derrubar o que está seco, é para derrubar o que não presta mais, em um sentido aqui figurado para você entender. E aí Jesus ordena, entra no barco e atravessa o mar. Mas tá fechado o tempo, vai chover. Entra no barco e atravessa. Não pode parar, nem recuar. E aí Jesus foi o quê? Orar. Olha que coisa interessante. Não é que Jesus deixou eles a lume, ou deixou eles sozinhos. Pelo contrário, Jesus aqui foi usar um instrumento poderoso, oração. Mesmo ele sendo Deus, né? Filho de Maria, mas Deus, ele usava esse instrumento poderoso. Qual é, pastor? Oração. E aí, quando ele estava lá no monte orando, eu percebo que ele estava dando cobertura. Eu percebo que, de uma forma ou de outra, ele estava vendo, né? Mesmo que não fosse pela ótica, mas espiritualmente falando, o que estava acontecendo, ou que ele sabia o que estava acontecendo. Claro que eu entendo isso, eu acredito nisso, né? E ele estava o quê? Orando. Enquanto isso, os discípulos estavam rompendo. Enquanto isso, os discípulos estavam atravessando a tempestade. Enquanto isso, os discípulos estavam enfrentando o vento contrário. E aí, o que me chama a atenção também é que na quarta vigília da noite, uma vigília, né? No Oriente, uma vigília da noite é 3 horas. E ele foi visto andando por sobre as águas na quarta vigília. Quer dizer que ele foi orar à tarde, no crepúsculo. E aí ele foi visto andando por sobre as águas na quarta vigília. Aí você presta atenção. Quanto tempo Jesus orou? Das 6 às 9, primeira vigília. Das 9 à meia-noite, segunda vigília. Da meia-noite às 3, terceira vigília. Quer dizer, ele foi visto andando por sobre as águas perto das 4 horas da manhã, né? Jesus, não é eu, não é Daniel, não é Mateus, não é Tiago, é Jesus estava orando. Aí eu quero abrir um parênteses, né? E aí nós temos que entender o seguinte: você quer suportar, você quer dar suporte, e às vezes eu estou falando com pessoas aí que são líderes, né? Pessoas que Deus colocou uma obra para fazer, para desempenhar, né? Basicamente, tá? A responsabilidade de todo líder é orar, porque líder que não ora, ele não vai conseguir nem se manter de pé, quanto mais manter alguém. Líder que não ora não vai conseguir conciliar as coisas, né? Porque a luta é travada. E muitas vezes, como eu disse aqui, na vida de líderes também, porque os discípulos, eram pupilos, mas eles se tornariam líderes. E eu estou falando às vezes com alguém aqui que está sendo preparado para ser um líder.
E a maioria das pessoas que tem chamada para liderança, para ser pastor, não sei, para ser profeta, para ser evangelista, para ser até um líder de jovem, Deus nunca vai livrar ele de vento, tempestade, mar bravio, mar revoltado, não vai. Você percebe aqui no versículo 22 que o próprio Jesus diz assim, ó, vai. O próprio Jesus ordenou, vai. O próprio Jesus diz, vai, mandou. Eles não queriam ir, né? Eles estavam meio que indagando, deixa nós ficar, deixa nós permanecer aqui com o Senhor. Jesus disse o quê? Vai. E aí tinha, né, a oposição, tinha o vento fechado, o tempo fechado, o vento soprando, mas Jesus disse o quê? Vai. Então todo discípulo e pupilo, né, que está sendo preparado, aquele que vai ser um grande líder, né, porque os fortes, presta atenção nisso aqui, é um argumentozinho, tá, no meio dessa mensagem, os fortes cuidam de si mesmo, e os mais fortes cuidam dos outros, você entendeu? Os fortes cuidam de si mesmo, quer dizer, não tem tanta ênfase nisso, né, ou não tem tanto glamour nisso, os fortes cuidam de si mesmo, que na verdade, pela lógica de Deus e vontade de Deus, isso aí não tem tanta moral, ou não tem tanto glamour, ou não tem tanta honra, cuidar de si mesmo, se preocupar com si mesmo, né? Se proteger a si mesmo, né? Mas os mais fortes cuidam dos outros. E todo bom líder, ele é preparado para quê? Para cuidar dos outros, não pensar só nele, não só no umbigo dele, né? Não só na barriga dele, não só na fome dele, não só na necessidade dele. E aí ele é preparado para quê? Para tanto se manter, porque isso é consequência de uma chamada, todo aquele que cuida das coisas de Deus, da obra de Deus, tanto Deus vai manter ele, como aquilo que Deus colocar na mão dele, vai ser para ele dividir com 7, com 8, com 10, com 15, com 20. E eu costumo dizer, é igual aquele ditado, né? Uma mãe é por 10. 10 não é por uma mãe, mas uma mãe é por 10. Um pastor também. E eu vou dizer, às vezes, quando Deus levanta um líder com força, ele não vai cuidar de meia dúzia só. Não é de 20, de 30. Tem líder que cuida de 500. Tem líder que cuida de 1000. Tem líder que cuida de 500 igrejas. Tem líder que cuida de 1 milhão de igrejas, né? É um exemplo. Mas é verdade. E aí dá cobertura. Mas aí eu estou num contexto aqui, usando duas categorias, os discípulos, os pupilos e o mestre. Primeiro, que para ser um bom líder tem que obedecer, não pode parar, não pode recuar, não pode olhar o vento. E tem um texto que diz assim, ó, quem olha o vento não semeia, né? E aí, não, o vento está bravio, vou parar, vou ficar por aqui mesmo em terra, está mais tranquilo aqui. Quem foi que chamou, quem foi que Deus que disse que Deus chamou para sossego? Quem foi que disse que Deus chamou para ficar descansando? Né? Ou para olhar a maresia? Né? Quem foi que disse? E muitas vezes, quando Deus tem uma obra, a ordem é iminente, a ordem é imediata, não pode parar. Entra no barco e atravessa, enfrenta a tempestade, enfrenta o vento contrário. Enquanto isso, o outro líder, o poderoso líder da ocasião, e o nosso líder, Jesus Cristo, está orando. Você entendeu aqui que nós aprendemos? Primeira condição de um discípulo é obedecer, é não parar, é não retroceder. Lembra da ordem que Deus disse para Josué, pupilo de Moisés, sucessor de Moisés? Você vai encontrar lá em Josué capítulo 1, versículo 9. O que Deus disse? Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que você ande, né? E aí, quando eu falo de um bom líder, Jesus Cristo de Nazaré, olha o que ele está fazendo, orando. Você quer suportar, você quer vencer, você quer triunfar, você quer decolar? A base é oração, porque quando você é um líder que ora, gente, eu vou abrir um parênteses aqui, eu não sou baú para guardar, eu não sei como é que tem gente, meu irmão, que é espiritual, que é pastor, que é profeta, ou que é cantor, sei lá, que não consegue orar, que não ora, nem para dormir. Eu não estou entendendo, não, eu não entendo essas coisas, é verdade, né? Tem gente que se diz profeta, pregador, pastor, que a oração dele é 5 minutos, quando vai dormir, e ainda olha lá, e esquece de dobrar o joelho, é hora deitado. É para dar risada um negócio desse, mas é verdade. E outra, eu não estou julgando ninguém, cada um sabe o que faz da sua vida. Só que uma coisa eu vou dizer, quem não ora, no final a conta não vai bater.
Quem não ora vai chegar um momento que vai sofrer além, né? Porque não vai ter suporte, não vai ter condição de se manter. Porque a base de todo crente, de todo líder, de todo pregador, de todo conferencista, seja lá o que for, até de um diácono, cooperador, é orar, gente. Tem que orar. E aí Jesus dá uma prova categórica de que tem que orar. Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o quarto da fornalha, que foi primeiro, porque ele sempre é o primeiro a chegar, né? O homem das vestes brancas. E aí você percebe também que no contexto da história de Jesus, quando ele foi enfrentar o Gólgota, ele passou a noite orando, debaixo de pressão, suando sangue, mas orando, né? E aí se Jesus orava, imagina nós, que temos uma chamada para pregar, que temos uma chamada para ser líder, que temos uma chamada para cantar ou para alguma coisa parecida, né? E aí fica levando uma vida sem oração, sem jejum, sem clamor. Essa conta não vai bater. Infelizmente eu tenho que dizer, essa conta não vai bater. Porém, nós entendemos o quê? Jesus multiplicou os pães. Ele podia dizer assim, não, agora eu vou tirar um dia aqui, um dia de descanso, né? Vou tirar aqui para dormir ou para alguma coisa parecida. Mas não, na sequência já mandou o discípulo atravessar a tempestade. Na sequência já deu ordem. Na sequência já colocou em andamento a obra. Vamos! E atravessa, porque tem que chegar do outro lado. Nós temos que pregar do outro lado. E aí, no inteirinho, vamos conquistar bagagem, instrução, né? Experiência para poder falar do outro lado, para poder pregar do outro lado. E geralmente, quando você enfrenta a tempestade, tem experiência. Geralmente, quando o vento é contrário, tem experiência. E é isso que faz a diferença na vida do pregador, do cantor, do profeta de plantão. Experiência. E eu vou dizer mais, gente, quem não tem experiência com Deus, como é que vai pregar? Quem não tem experiência com milagre, como é que vai dizer? Como é que vai falar? Às vezes a pessoa está naufragando, como é que você vai dizer para a pessoa? Deus pode te restaurar. Se você nunca foi restaurado, se Deus nunca restaurou tua vida, ou te levantou, ou te tirou, né, do naufrágio, desculpa. Como? Sem experiência com Deus, sem milagre para contar, como é que vai pregar? E geralmente quando Deus manda pro vento revoltado, pro vento soprando contrário, pro mar açoitando o barco, é justamente para ter experiência na caminhada, para poder temperar a mensagem, para poder temperar o ministério, né? E há duas coisas muito importantes, oração e experiência. Oração e experiência, porque faz a diferença. Porque não adianta nada você contar suas experiências sem unção, sem oração, né? O povo vai dormir. Mas aí Jesus está orando, é exemplo. Ele não foi dormir. Depois da multiplicação do pão, ele não foi dormir. Ele não foi tirar o dia de folga. Ele foi orar. E na sequência, olha só, uma coisa atrás da outra. Na sequência, 4 horas da manhã, orou quase 12 horas, anda por sobre as águas. Aí você vai ler o texto, ó. Primeiro, vamos lá, começar, versículo 22. E logo mandou que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante. Para a outra banda, tem que chegar da outra banda. Enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E aí mais à frente vai dizer assim, ó, e os discípulos vendo caminhando sobre o mar, assustaram, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo, é um fantasma, é um fantasma. Aí Jesus fala, sou eu, gente, sou eu. Aí dentro do barco Pedrão acredita que é Jesus, e diz, Senhor, se é o Senhor mesmo, deixa eu ir aí. Jesus falou, vem, né? Gente, uma coisa que vai lutar contra o nosso ministério é o medo. Toma cuidado com o medo. Tem que crer na palavra, na chamada, naquilo que Deus falou, tornou a falar e falou de novo, porque o que nos mantém é a palavra. Aí Pedro fala, deixa eu ir. Jesus disse, vem. E aí Pedro pula na água e sai caminhando. Mas quando ele olha para o lado, ele fica com medo, tirou o olho de Jesus, esqueceu a palavra, vem. E Jesus estava andando, maior exemplo, a maior regra de fé, Jesus, né? Ele afundou. E aí Jesus chegou para ele, ei, homem de pouca fé, puxou ele, trouxe ele na margem das águas ali e colocou ele no barco. Então, gente, deixa eu dizer, na nossa vida, para quem tem chamada, sempre vai ter desafio.
Sempre vai ter mar revoltado, vento soprando, mas a ordem é atravessar. A ordem é chegar do outro lado, porque nesse interim vai ter muitos milagres, muitos prodígios e muitas maravilhas. Você acredita nisso? Pega o teu copo com água agora e ore comigo. Deus, eu abençoo este copo com água, eu abençoo o telespectador, e eu te peço, transforma essa água num remédio poderoso e abençoa essa pessoa que me ouve, que me assiste, que o teu nome seja glorificado e que ele possa ter ouvido a mensagem e colocar em prática para que o teu nome seja glorificado. É o que eu peço em nome de Jesus. E aquele que crê, beba o copo com água agora. Gente, que palavra! Fique com essa palavra. Tome posse dessa palavra para o teu elevo espiritual e até daqui a pouco, a partir das 7h30 da noite, desta quarta-feira, grande quarta da vitória. Eu te espero lá, em nome de Jesus, e que Deus te abençoe.